eu não posso falar para um cliente que ele vai pintar a sala dele de azul porque é o tom do ano, porque aquilo lá, o que transmite o azul para ele? Né? Então, a casa a casa de cada cliente, ela tem que ser pensada para trazer paz. Então, qual é a cor da sua paz? Qual é a cor do seu aconchego? A arquitetura, ela surgiu na minha vida assim como uma forma de sair da rotina. Então, quando foi o momento de eu escolher o que eu ia fazer, o que eu queria ser para o resto da vida, eu sabia que eu não queria trabalhar todo dia com a mesma coisa. Eu queria alguma coisa que me desse possibilidades de me reinventar, e trabalhar a criatividade. Eu sempre tive isso muito aflorado. Então, quando eu me vi com a possibilidade de ser uma arquiteta, eu nem consegui cogitar outras coisas, e aí ela se tornou parte de mim. Deve ter uns 5 engenheiros na família. E aí, do lado da minha mãe, eu tenho um tio que é paisagista. E eu sempre admirei muito. Então, eu via aquilo da construção, mas eu via aquela beleza toda que esse meu outro tio produzia. E aí, eu me encontrei na arquitetura, que fazia esse meio campo, sabe? De tudo isso. Uma vez falaram assim pra mim que quando eu fosse mãe, eu ia entender o que é ser feliz de verdade. E realmente, hoje eu sou mãe, eu sei o quanto é incrível, mas eu sempre falei, eu sou tão feliz, realizada por conta da minha profissão, que eu falava, não conseguia entender isso. E eu sei que são duas coisas totalmente separadas. Então, se eu não tivesse sido mãe, se eu não tivesse sido realizada nesse lado, eu sempre me senti realizada na minha profissão, assim, 100%. Eu, na verdade, não consigo me definir. Eu acho que se eu me definir, vai perder toda a graça de tudo isso que eu disse, que eu não quero viver um dia igual ao outro, eu quero sempre estar buscando coisas novas, então eu não me definiria. Eu sempre projeto para pessoas, e como cada um que chega no escritório tem uma personalidade totalmente diferente da outra, eu não posso me definir, porque eu ia impor meu trabalho, e não é isso que eu quero fazer. Eu quero sempre entender o humano, né, que é uma das coisas, para mim, mais fantásticas da arquitetura, que é a parte humana, e entender isso e trazer isso para a arquitetura. E com o tempo, no projeto, no processo de desenvolvimento de um projeto, esse traço, que é o meu primeiro traço, ele vai se misturando com as ideias do cliente, com aquilo que a pessoa deseja, sonha, e aí se define, aí sim, né? E aí aparece um projeto novo. Então, eu não poderia me definir. O projeto residencial, ele se tornou cotidiano pra gente, né? Por mais que cada dia é um desafio novo, é uma coisa que flui muito rápido, muito fácil. E quando você está fazendo uma residência, você tem propriedade para aquilo, porque, né, você sabe o que é viver, o que é receber, o que é conviver com a família, momentos que você precisa estar sozinho. Então, tudo isso a gente tem muita propriedade para falar, né, para produzir para uma família, né? Agora, quando a gente tem um projeto comercial, é sempre um desafio a mais. E o desafio motiva a gente, dá um gás, né? Então, o comércio, você não tem que entender só a pessoa que está te procurando para criar aquele espaço, né, corporativo ou então comercial. Você tem que entender o produto por trás de tudo aquilo ali. Então, se é uma loja que você vai ter produtos, aquele produto tem que ser tão importante quanto os desejos do proprietário, né, do dono dessa loja. Então, entender o produto e fazer um projeto não só para uma pessoa, mas para um produto também, é um desafio que eu acho enriquecedor. Tem um projeto, né, que a gente pode até citar ele como exemplo, que é um empreendimento que a gente viu nascer, né? Quando eu falo a gente, ali em escritório mesmo, uma amiga, eu acompanhei quando ela começou a criar produtos que eram produtos saudáveis e super pensando em não só em dieta, mas também em produtos para crianças com intolerância. Eu vi nascer isso, por ela ser minha amiga, eu vi isso nascendo dentro da casa dela. E aí eu sempre estive do lado dela nisso tudo. Quando eu
eu lembro até que eu pus muito gás nela no sentido de vamos montar um bistrô porque o teu produto é incrível e todo mundo merece conhecer isso. Então aí a gente fez a primeira unidade lá em Fernandópolis mesmo, e o negócio foi incrível, deslanchou. E aí quando a gente já tinha até um capital maior para investir, ela poderia criar realmente a cara do produto dela, ela nos procurou novamente, a gente fez em Rio Preto uma loja, e aí nessa loja eu tenho certeza que a gente conseguiu transmitir tudo que é o produto dela, a leveza, a alegria, cores tropicais, porque é tudo muito natural que ela não usa nada industrializado, então tudo isso é visto ali no projeto, entendeu? Então eu produzi ali não era para ela, era para o produto dela, que é diferente, é diferente do que a gente costuma ver no dia a dia, assim, então ele merecia ser enaltecido. A gente está produzindo um projeto, ele é para um ser humano, né? E aí o primeiro momento a gente tem a nossa ideia, o que a gente considera de melhor para ele. Mas a partir do momento que as reuniões vão acontecendo, que as discussões vão acontecendo, aquilo ali para de ter a nossa cara da Aline Carareta Arquitetura, e passa a ter a carinha daquele lar, que vai se tornar para aquelas pessoas. Então, o projeto que ele vai para execução, ele nunca é a minha cara. Por isso que às vezes fala assim, Aline, você produz coisas muito diferentes uma da outra, né? Por isso, porque cada pessoa é muito diferente da outra. Então a gente começa com a nossa carinha, mas ela termina com o perfil do cliente. Quando chega alguém, a gente apresenta e a pessoa fala assim, eu amei tudo. Eu falo, leva para casa e pensa. Porque se você amou tudo, você ainda não entendeu o projeto inteiro. Não tem como a gente acertar de primeira. Não tem como, é muito improvável. Então leva, pensa, discute, se imagina e sempre volta. Alguns com mais alterações, outros com mais volta, e o projeto cada vez fica melhor. 2020 é um ano que vai marcar, sem dúvida, todos os aspectos. E na arquitetura, eu acho que, como tudo, eu falo que a nossa profissão é a base de muita coisa, né? E como tudo que você vai investir, tudo você utiliza da construção civil em algum momento. Então a gente vai ter que repensar em vários aspectos. Uma coisa que a gente já mudou, todo o projeto nosso agora, residencial, o hall de entrada não é mais só um hall de entrada. É um lugar que você tem onde se apoiar para pôr um sapato, para tirar um sapato, você tem um aparador. Isso aí é uma pequena coisa que já mudou de cara agora. Nos últimos residenciais que a gente fez, a gente já tem essa possibilidade, todo mundo entendeu o quanto isso é necessário. E o estar em casa, a gente sempre usa um termo, a gente não usa sala de estar, sala de visitas, a gente sempre usa convívio, é uma palavra que a gente usa. E esse convívio, ele vai vir mais latente, mais presente, e a família estar junto, agora talvez por uma obrigação. Infelizmente, as pessoas entenderam o quão é bom também ficar mais perto da família e curtir a sua casa, sabe? Então, um outro aspecto que a gente gosta muito, que é essa integração do verde dentro da casa, a biofilia, tudo isso, ele se fez muito necessário agora. Quanto a gente precisa de verde, quanto a gente precisa de planta, de natureza. Então, uma coisa que a gente também adora são materiais bem naturais. Então, assim, tudo isso vai trazendo mais aconchego, mais proximidade, né, com a natureza. E eu acho que a arquitetura sofre uma ruptura agora e começa a ser repensada. Até mesmo quando a gente fala, qual é a tendência? Não, agora a gente tem que investir no que vale a pena, né? O consumo tem que ser repensado. É um ponto de vista diferente sobre as cores, né? Meu ponto de vista, eu não consigo ver a arquitetura como qual seria uma tendência de 2020? Eu não posso falar para um cliente que ele vai pintar a sala dele de azul, porque é o tom do ano, porque aquilo lá, o que transmite o azul para ele? Né? Então, a casa de cada cliente, ela tem que ser pensada para trazer paz. Então, qual é a cor da sua paz? Qual é a cor do seu aconchego? Então, isso eu acho que é fundamental. E se a cor da sua tranquilidade é o bege, não tem problema, nós vamos usar o bege
da melhor forma possível, que é uma cor muito neutra, né? Então, eu acredito que a cor é aquilo que está dentro de você, né? O que vai te transmitir mesmo. Eu acho que a gente chegou num momento que a gente não pode mais se apegar no que está usando. Cada vez mais o que é atemporal tem que ser levado em conta, ser pensado desde o início do projeto até a parte de interiores, né? Invista no que te faz feliz. Eu vou dar um outro exemplo, que uma amiga também, a gente foi fazer uma área de lazer para ela, um espaço gourmet, e a primeira coisa que ela me falou nós temos uma coleção de máscaras que a gente compra em cada lugar que a gente viaja, e isso é importante pra gente. Então, nesse projeto, a gente criou um espaço para acolher todas essas máscaras que para eles tem muito significado. Cada dia que eles sentarem ali para tomar um vinho, eles vão lembrar de todas as viagens que eles fizeram com aquelas máscaras. Pode ser que outras pessoas olhem e falem, gente, que decoração é essa? Mas é aquela decoração que para eles significa tudo o que eles são e tem como ficar lindo, né? Eu falo que não tem nada que, isso não combina. Não, se isso é importante para você, vai funcionar. Eu tenho um apartamento que ele tem, né, falando da minha casa, ele tem cores muito cinza, muito preto, madeira natural, e eu tenho um vaso de flor num canto, um vaso com estampa floral num cantinho, que não tem nada a ver se você parar pra pensar com a minha casa. Mas quando eu me casei, a minha avó me deu esse vaso que ela ganhou quando ela casou. E é a maior referência afetiva que eu tenho da casa da minha avó. Porque toda vez que eu chegava na casa dela, eu lembro que ela tinha uma sala com carpete, e aí tinha um aparador e ficava esse vaso em cima. Então, se você falar a casa da sua avó, quando eu era criança, é aquele vaso. Então, aquele vaso na minha casa, ele me lembra toda a minha infância. Então, pra mim, é a decoração mais linda que eu tenho na minha casa.